Alô, amigas, alô, amigos, alô, você, tudo bem? Depois de uma longa paralisação, estamos dando início a mais um programa Suas Verdades, Reinaldo Almeida. E hoje, para minha grata satisfação, mais uma vez estarei entrevistando o Dr. Fábio Cardoso, advogado, escritor, especialista na área do direito público, e que estará abordando o tema a crise brasileira e a janela do tempo. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, doutor Reinaldo, caros espectadores do programa Suas Verdades. É um prazer retornar nesse primeiro programa de 2026. Legal. Doutor Fábio, a direção do programa preparou algumas perguntas para que eu as fizesse ao doutor relacionadas ao nosso tema, a crise brasileira e a janela do tempo, ok? Ok. Doutor Fábio, é notório que o tempo das reformas políticas, estruturais e administrativas no Brasil já passou faz tempo. Hoje, no Brasil, a autoridade está cada vez mais desmoralizada, de verdade é essa. Baderno de opiniões e enorme. Qual reforma será possível fazer em nosso país? Mas eu acho que nós temos balizas. Nós temos problemas na questão da reforma política, séria. Eu acho que a gente tem que cobrar dos nossos congressistas, pelo menos, a questão do voto distrital e a fidelidade partidária. Não pode político ficar pulando de partido em partido. Isso confunde o eleitor, isso enfraquece o tema político. A democracia, ela pode ser não dos melhores sistemas, mas ele é o que está aí e temos que conviver com ele. A outra questão da reforma, dos estruturais, não podemos ter uma máquina inchada desse tamanho. 40 ministérios, o Brasil tem 20 mil cargos federais comissionados. Como gerenciar isso, né? Então é necessário essa redução dessa gigantesca máquina pública. E as outras medidas estruturais em relação à cidadania, em relação à ética, criando para a nova geração, hoje, nasce velha. A geração atual, por quê? Não teve infância, não teve adolescência, das responsabilidades do que é o dia a dia dos problemas. Então eles, não é como antigamente as outras gerações. Então hoje falta um pouco dessa responsabilidade, porque tudo na vida está uma responsabilidade. Você faz opções por determinadas, a gente tem visto todo dia no jornal, né? Determinados atos levam a opções. Então cabe a cada um responder pelos seus atos. Então essas reformas eu considero as principais. Doutor Fábio, é possível seguir com reformas no Brasil, mesmo após as eleições deste ano, com o sistema presidencial de governo amparado por parte do Supremo Tribunal Federal? Veja bem, o Supremo Tribunal Federal, está na Constituição, todo mundo sabe disso, é o nosso guardião. É o local onde estão as melhores mentes do Brasil. Para lá vão juízes de carreira, advogados juristas e políticos bacharéis, tá certo? Então, toda essa estrutura. O que tem acontecido hoje no Brasil é o enfraquecimento dessa estrutura, por tudo que nós temos acompanhado da polarização que acabou influenciando a mais alta corte. Então, ela tem que se voltar ao seu espectro. Há um fato interessante que a história ela nos ensina. Então, aqueles que não lembram da história, eles vão novamente padecer. Quando Vargas deu o golpe em 1937, e impôs a Constituição Polaca, né, a famosa Constituição de 1937, a primeira coisa que ele fez foi reduzir a idade para permanência no serviço público. Era 75 anos, ele passou para 68 anos. Com isso, 5 ministros do Supremo automaticamente
ficaram impedidos de continuar exercendo o seu mistério. Ou seja, com isso ele já tirou aqueles que incomodavam ele. Então a gente tem que focar nessa questão do fortalecimento do nosso sistema, né? Ou seja, não adianta a gente ficar nessa luta de querer amparar. O Montesquieu ele já idealizou que todos os poderes são independentes e harmônicos. Se um poder está se socorrendo do outro porque está fragilizado, o sistema todo está comprometido e, consequentemente, a democracia fica comprometida. Então é uma coisa séria, é uma coisa preocupante e cabe aos nossos políticos gerenciar isso da melhor maneira possível. Doutor Fábio, o mundo também está em completa transformação. A ordem unipolar, iniciada em 1989 com a queda do Muro de Berlim, chegou ao fim. A criação do Conselho da Paz pelo presidente Donald Trump há alguns dias, você entende que é uma pá de cal na ONU? Posso falar a verdade? Por favor. A ONU acabou. Já faz alguns anos isso. E esse Conselho da Paz, ele é a substituição da ONU, que vai ter agora um dono, que é o presidente dos Estados Unidos, o maior exército do mundo. Ou seja, o que está prevalecendo é o quê? A arrogância e toda essa força, não só a força militar, mas a força da vontade. Recentemente, a gente viu aí o presidente americano, ele humilhou o secretário das Nações Unidas, da ONU, que tinha chamado ele de papai, isso ao vivo. Então, todas essas questões que estão acontecendo hoje no mundo, elas são preocupantes, porque cada um está buscando o quê? O seu espaço em cima de outros países. Cabe a nós, né, defendermos o nosso quintalzinho aqui. Se não temos dinheiro para muita coisa, mas temos dinheiro para alguma coisa. Então, é necessário essa essência. Não adianta ficar no discurso, no blá blá blá. O mundo mudou. A Europa, devido à russofobia. O que é a russofobia? O medo da Rússia. Então, o medo da Rússia fez eles ficarem numa vassalagem, permitindo que tivessem aeroportos, instalações militares em tudo que é lugar para defender eles. A verdade foi essa. Houve um enfraquecimento da própria Europa como a Europa. E agora estão aí querendo retornar uma Europa mais independente. As questões das tarifas mostrou a eles que o mundo não é muito essa questão. Então, cabe a nós olharmos para os nossos problemas, administrarmos os nossos problemas. Nós temos riquezas poderosas. Essas riquezas são cobiçadas. Essas riquezas, lá na década de 50, poucas pessoas falam isso, doutor Reinaldo, mas a ONU quis transformar o Estatuto da Amazônia, incluindo a Amazônia peruana, a colombiana e a brasileira. O Brasil trabalhou com a diplomacia e acabou com isso. Em 2020, alguns cheirosos da Europa voltaram para essa ideia, né? Porque as nossas riquezas elas são cobiçadas. Lá na Amazônia tem toda a tabela periódica da química. É muita riqueza, gente. Você não tem ideia daquilo, é muita riqueza. Então, essa cobiça ela é permanente. Em 2020, eles queriam novamente transformar os cheirosos da Europa. O Brasil teve um veto na ONU que impediu esse movimento. Foi em 2020, já o primeiro governo do presidente americano. Nós devemos ao presidente russo, ao Putin. Ele que, com o poder de veto na ONU, a ONU estava funcionando mais ou menos, impediu que criasse ali uma área internacional na Amazônia. É o que eles querem fazer. Eles querem transformar parte do território nacional, grande parte, que a Amazônia é uma área grande do Brasil, e uma área desses países. Cabe a nós lutarmos contra isso, nos prepararmos, que não é brincadeira, nos prepararmos dentro das nossas limitações, mas nos prepararmos, porque a situação não é muito boa. É isso. Estamos, lamentavelmente, chegando ao final da nossa entrevista, dessa rápida entrevista, nosso tempo é muito limitado. Mas, antes das suas considerações finais, eu gostaria que você me respondesse o seguinte: como a crise mundial
é palpável, você poderia, com sua vasta experiência em administração pública, expor aos nossos seguidores do programa Excesso Verdade, de modo bem direto, quais seriam as reformas possíveis e que devíamos realizar? Reforma política, voto distrital, fim de coligações, fidelidade partidária. Isso aí vai fazer uma oxigenação no sistema político e vai criar uma identidade do eleitor com os nossos parlamentares, com os nossos congressistas. Essa é a primeira questão. Reforma política é urgente, é para ontem, se possível em 2026. Segunda questão, racionalização administrativa. Não dá para ficar com 40 ministérios, 20 mil cargos comissionados e um dispêndio de recursos públicos abissal. Outra coisa, focar no combate à corrupção através de mecanismos eletrônicos de transparência. Está aí o pregão eletrônico, para ser um mecanismo que todo mundo saiba que ali não teve corrupção, não teve nenhuma jogada, não teve nada. E a terceira questão envolve a soberania, envolve a essência do nosso país, que muito se discute de verbas públicas. Em 2024, teve uma questão interessante. O governo baixou um decreto e tirou das Forças Armadas, o decreto 12.120, sob memória, 600 milhões. Então, o Congresso aprova o dinheiro, libera o governo vai lá e remaneja o dinheiro ou separa o dinheiro para outras questões. Então, cabe ao Congresso uma maior fiscalização disso. Se o dinheiro é para Forças Armadas, vídeo que aconteceu na Venezuela, é o dinheiro para ser empregado na melhoria, na qualificação. Os jornais noticiaram que entre helicópteros e aviões, os Estados Unidos usou 150 aeronaves para invadir a Venezuela agora na captura do presidente Maduro. Então, vocês já viram que o jogo não é brincadeira. Então, cabe a nós melhorarmos essa questão orçamentária que o Congresso destina e, lá na ponta, aplicá-la, executá-la. Lembrando aqui um fato histórico, José Bonifácio, quando na independência, em 1822, ele achava importante construir navios em várias partes do Brasil. Então ele implementou no Pará, no Maranhão, na Bahia, a construção de navios de guerra. Mas não tinha dinheiro. Né? Desde a nossa independência, o dinheiro falta. Então ele fez o quê? Financiamentos, acordos. O irmão dele era ministro da Fazenda, para que essas ações saíssem. É isso que precisa no Brasil. Se o Congresso destina verba, o dinheiro, entre aspas, tem que ser carimbado. Ele não pode ser deslocado para outro local. Então, cabe ao nosso Congresso verificar. Na lei que regula o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, tem lá uma cláusula que diz que o dinheiro não pode ser remanejado. Então, fica uma sugestão para os nossos congressistas que também na defesa se faça isso. Nós não gastamos nem 1,5% para defender as nossas fronteiras. A Europa agora está gastando 5% do PIB. Nós não chegamos nem a 1,5%. Agora, recentemente, no final do ano, o Congresso foi e deu 30 bilhões em parcelas de 5 por ano, mas para serem aplicados nos projetos estratégicos. Mas o que adianta ter um projeto estratégico se eu vou lá e tiro dinheiro? Se eu paro a construção de submarino, se eu paro a construção de fragata, ou seja, toda aquela expertise vai embora, todos aqueles funcionários qualificados vão embora. Né? A gente está muito, o Brasil está construindo submarino e tudo mais. Mas a comunicação com o submarino depende de um satélite. Ora, se eu não invisto no satélite, se eu não protejo a comunicação daquele satélite, o que adianta? Em 1 segundo tudo é destruído. Então, não adianta ficar nesse blá blá blá. É muito blá blá blá. E, no fundo, quando você quer enfraquecer as Forças Armadas, Lenin já dizia isso, é só tirar o dinheiro. Você desmotiva e vira uma bagunça. É um pouco disso. A verdade é que países democráticos, nós somos um grande país democrático, precisam dos militares fortes. Nem sempre governos com pensamentos mais à esquerda concordam com isso. Aí vão lá e tiram o dinheiro, trazem enfraquecimento a todo esse problema. Cabe ao nosso Congresso, que é a arena correta, resgatar e determinar esse dinheiro específico para implemento das novas políticas, das novas diretrizes, que depois que aconteceu na Venezuela, tudo tem que ser reformulado, tudo tem que ser repensado. O mundo está de cabeça para baixo, a gente tem que repensar como serão nossas defesas. É um pouco por aí. Legal.
Lamentavelmente, estamos chegando ao final do nosso programa, esperando que tenha sido do agrado de todos vocês, desejando uma grandiosa sexta-feira, um bom final de semana e um beijo no seu coração. Tchau. Obrigado, meu irmão.